Em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza de sempre do senador Ataídes de Oliveira, que me permitiu ocupar a tribuna do Senado nesse momento. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero repisar o tema que hoje foi objeto de tantos pronunciamentos da oposição e da situação no cenário federal. O dia de hoje e a semana a semana passada me evocam a lembrança de uma passagem de um magnífico romance da literatura brasileira, romance Dom Casmurro, que no ápice do drama de um triângulo amoroso envolvendo o narrador Bentinho, sua mulher Capitu e o seu amigo mais próximo, Edgar, chega a cena do velório de Edgar, falecido, tragado pela ressaca do mar do Rio de Janeiro. Machado de Assis descreve a emoção, descreve os choros, descreve as imprecações, as discussões a respeito da hora que deveria o féretro sair para o rumo do cemitério, e diz o seguinte: a confusão era geral, diz o narrador do programa, do romance. É o caso brasileiro de hoje, a confusão geral. E alguém que é o principal fator da confusão. Esse alguém tem nome e sobrenome. O nome dela é Dilma e o sobrenome é Rousseff. E o cargo que ela ocupa é presidente da República. Vejam, senhores, a confusão da semana passada. Eu assisti incrédulo na televisão um pronunciamento do ministro da Saúde, o senhor Chioro, em que ele anuncia a recriação da CPMF. Imposto universalmente abominado. Imposto que o Senado aboliu, pressionado inclusive pela opinião pública. Vem o senhor Chioro, ministro da Saúde, e anuncia a volta da CPMF. Vejam, senhores, não foi o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, quem fez o anúncio de mais um tributo. Não, foi o ministro da Saúde. O ministro da Fazenda não sabia do que se tratava. Pelo contrário, o ministro da Fazenda era contrário à criação de mais um tributo. Ele preferia se encaminhar para o ajuste pela via do corte de despesas, segundo todos os jornais noticiaram. Havia a figura de um coordenador macro do governo, que é o vice-presidente Michel Temer. Todos se lembram que o vice-presidente Michel Temer, depois de ter recusado a continuidade de uma situação que, na verdade, era um vexame para ele, que é a distribuição de cargos e verbas a pretexto de articulação política, afastou-se dessa atribuição, mas como explicação à opinião pública do que faria o vice-presidente da República dali para diante, a presidente Dilma e o vice-presidente anunciaram que ele ficaria encarregado das questões macro. Ora, que questão será que a criação de mais um imposto, contrariando a opinião pública, contrariando ao sentimento do Congresso Nacional, contrariando a opinião do ministro da Fazenda, não seria uma questão macro a ser previamente comunicada, sobre a qual se deveria ouvir a opinião do vice-presidente da República, uma vez que ele estava investido dessa função? Não. O vice-presidente da República ficou sabendo deste propósito desatinado quando se reunia com empresários em São Paulo, na sede da Federação das Indústrias. Foi surpreendido. Durante 3 dias, a presidente da República, numa obstinação digna de um ex-presidente que não terminou bem o seu governo, Washington Luiz,
que era reputado, reconhecido como alguém de cabeça dura, a presidente se manteve com a ideia de criar a CPMF. De tal maneira que fez uma reunião ministerial para discutir a viabilidade da aprovação desta medida. Antes disso, consultou o presidente do Senado para verificar a possibilidade de termos aqui que comprar esse peixe podre aqui no Senado da República. Aí reúne no Palácio do Planalto o chefe da Casa Civil, o ministro da Saúde e o ministro da Comunicação Social, para verificar, para tomar uma decisão definitiva. Manda ou não manda para o Congresso a proposta de emenda constitucional? Verifiquem os senhores que o ministro da Fazenda também estava ausente dessa reunião. E aí a presidente resolve adiar o envio dessa medida, que teria como objetivo apenas tapar um buraco orçamentário. Não adianta vir com histórias que a saúde isso, a saúde aquilo. Não. O negócio é o seguinte, é como apresentar um orçamento minimamente razoável. Seria uma pedalada. Exatamente, sem nenhuma pedalada. Inventaram isso. Vamos criar mais um tributo. E aí você tem todo tipo de discurso justificatório. O fato, senhores senadores, é que esse episódio demonstra a total desconexão da realidade por parte da presidente Dilma Rousseff. Eu me referi agora há pouco ao ex-presidente Washington Luiz. Mas essa desconexão com a realidade me lembra um outro ex-presidente, Delfim Moreira, que também terminou do seu mandato acometido de uma moléstia que fazia com que ele fosse incapaz de compreender aquilo que se passava diante dos seus olhos. Não digo que seja o caso da presidente Dilma, que ela seja acometida de qualquer tipo de moléstia. Deus me livre. Mas é uma cegueira política, uma cegueira funcional, uma total incapacidade de se conectar com o país que ela preside. Criar mais um tributo agora, fazer uma manobra como essa, fazer um anúncio pelo ministro da Saúde, ignorando o ministro da Fazenda, afastando o coordenador das questões macro, que é o vice-presidente da República, sem conversar com empresários, sem conversar com o Congresso, sem conversar com ninguém, é um sinal de desespero da presidente diante do buraco que ela mesma cavou. A senhora presidente Dilma Rousseff quebrou o país. Essa é que é a realidade dos fatos. Esse orçamento desequilibrado, com déficit de 0,5% do PIB, que foi mandado aqui para o Congresso, é a constatação pura e simples desse fato. A senhora presidente da República quebrou o país com o seu populismo, com a sua irresponsabilidade, com a sua demagogia, com o eleitoralismo que fez com que ela impingisse ao povo brasileiro, mentindo durante as eleições, uma realidade que não existia, ignorando os sinais que estavam aos olhos de todos. Aos olhos de todos. Quantas vezes aqui nessa tribuna, entre outros, o senador Cristóvão Buarque deu repercussão a fatos que a imprensa noticiava. O PIB em 2012 já começava a se arrastar próximo do chão, a inflação retomava, o desemprego aumentava, a situação fiscal se deteriorava, as contas, a própria balança comercial começava a apresentar déficit, e ela dizia, não, está tudo bem, esses dados que me apresentam são coisas de pessimistas. Será que ela não via? É claro que via, mas ela deliberadamente escondeu, com o objetivo único, inclusive, de ganhar as eleições. Pois é, ganhou as eleições. Mas criou um problema tal que ela não tem condições de resolver. Porque ela não tem
um roteiro para resolver esse problema. Ela não tem agenda, ela não tem equipe e ela não tem base política. Ela não sabe o que fazer. Esse vai e vem de barata tonta é exatamente isso. Não sabe o que fazer. Está brincando de cabra cega com os problemas do povo brasileiro. Vai para cá, vai para lá, sem rumo. E a situação vai se agravar, presidente Paim. Ela não tem credibilidade. Um episódio como esse da CPMF afeta a credibilidade da presidente mais do que dezenas e dezenas de discursos que a oposição possa fazer. Como é que pode uma coisa dessa? Agora, se saúda o fato da presidente apresentar ao Congresso um orçamento desequilibrado. E diz, olha, o Congresso vai resolver. Senhor presidente, existem providências que precisam ser tomadas para que o orçamento público entre em ordem, na ordem que nos convém, e não perpetuar a desordem que ela está hoje, que cabem constitucionalmente ao presidente da República. O senador Cristóvão Buarque, em parte ao senador Biagi, ainda há pouco se referiu a isto. Senador, existem providências que a Constituição reserva com exclusividade ao presidente da República. Por exemplo, a extinção de ministérios. É atribuição constitucional da presidente da República. E eu aposto que nessa proposta orçamentária que foi mandada para o Congresso não está prevista a extinção dos tais 10 ministérios que o ministro do Planejamento anunciou sem dizer quais eram. Mas cabe a Constituição reserva ao presidente da República esta providência. Nesse fim de semana foi publicado um artigo de um servidor desta casa que sustenta uma tese com a qual eu concordo, que é a tese de que, em grande parte, o ajuste fiscal depende de governo, depende da presença de um governo capaz de renegociar contratos, cortar despesas. Todo governo faz isso na hora do aperto. Nós fizemos em São Paulo, quando o Serra assumiu a prefeitura. Tínhamos uma situação fiscal desastrosa. Fomos aos poucos, mexendo na legislação dos tributos municipais, para fechar a porta à elisão fiscal praticada por empresas que tinham sede em paraísos fiscais na região metropolitana, mas que funcionavam de fato na capital, para pagar um ISS menor. Perfeitamente legal, elisão fiscal. Fechamos a porta a isso, botamos, mediante a aprovação de uma lei municipal, renegociamos todos os contratos, um a um. Ajuste fiscal não se faz em bilhões, se faz em centavos. Existem situações tributárias que precisam ser revistas, privilégios que precisam ser revistos. Os famosos PJs, pessoas jurídicas, que são pessoas físicas que adotam a casca de pessoa jurídica para pagar menos imposto. Não é? Programas. Falou-se aqui no corte de programas. É verdade. Há programas que precisam ser melhor avaliados para se manter aqueles que têm efetivamente eficácia, que têm repercussão positiva, que atinge a finalidade pelas quais foram criados. Cortar gorduras no funcionalismo. Na Universidade Federal, nos últimos anos, se criou o mesmo número de cargos de funcionários da administração que o número de professores. Será que nós precisamos ter, para cada professor, um funcionário administrativo? Evidentemente, isso não tem cabimento. São medidas que precisam ser vistas com uma lupa. Isso exige governo, existe aplicação. Esse é o governo que vai anunciando coisas que ficam para trás, ninguém mais se lembra o que foi feito das ideias que foram lançadas. Querem um exemplo? O famoso trem-bala.
famoso trem-bala. Anunciou-se aqui, houve uma medida provisória relatada pela senadora Marta Suplicy, que ia pedindo autorização ao Congresso para criar uma empresa destinada a fazer o formato, o modelo de negócios e a licitação do trem-bala. Já foi gasto mais de R$1 bilhão nessa empresa. Alguém mais ouviu falar em trem-bala hoje? É tão inviável quanto a CPMF. Mas está lá, já se gastou R$1 bilhão. Quando é que se vai fechar essa empresa? Não é? Enfim, senhor senador Paulo Paim, são medidas que, por mais que o Congresso queira adotar, ele não tem atribuição constitucional para fazê-lo. Eu disse que a presidente da República não tem um roteiro, não tem. Uma presidente que faz o que ela fez na semana passada, anuncia um tributo para tapar um buraco, retira 3 dias depois a ideia, afirma a todos que ela não sabia da extensão da crise, quando é óbvio que ela sabia, qualquer um sabia, já no final do ano passado, que a crise vinha e vinha mesmo. Ela não tem roteiro. Sai como? O Congresso resolve. O Congresso pode resolver, sim. Se a crise política continuar e a crise econômica se agravar com a perda do grau de investimento, o Congresso chegará, sim, à decretação do impeachment da presidência da República, porque as bases jurídicas já existem. As pedaladas fiscais são inequívocas, comprovadas sem nenhuma dúvida por pareceres sérios e pela manifestação do Ministério Público de Contas. O não cumprimento ou descumprimento do seu dever de zelar pela moralidade da administração também ficou patenteado e cada vez mais se torna mais evidente à medida que as investigações da Lava Jato prosseguem. O que faltam são condições políticas. Falta o entendimento entre os partidos políticos, os grandes partidos políticos presentes no Congresso Nacional. A base política de uma retomada, de um novo rumo, não poderá ser do partido da Presidente da República. O próprio partido da Presidência da República não lhe dá sustentação no ajuste fiscal. Fala-se uma coisa aqui, fala-se outra na rua. Tampouco dará sustentação nas medidas de médio e longo prazo, as reformas políticas difíceis que nós teremos que fazer para evitar que, no longo prazo, a situação fiscal continue se deteriorando. Não dá o seu partido um apoio convicto ao ajuste de curto prazo e tampouco tem condições, pelas suas vinculações corporativas, em dar sustentação ou participar de um entendimento que leve a ajustes mais estruturais, a uma nova safra de reformas estruturais. É preciso que outros partidos se entendam, senador Cristóvão Buarque, que o seu partido, o PDT, que num determinado momento, a sua bancada na Câmara diz que é independente do governo, mas mantém um ministro. Que o Partido Socialista Brasileiro decida finalmente para que rumo vai tomar. Que o PMDB que é o partido não apenas da maior representação parlamentar, mas é o partido que tem a maior capilaridade no Brasil. O PMDB é o partido efetivamente nacional, enraizado em todo o Brasil. Pode-se ir no município, o menor município, o distrito do menor município no Rio Grande do Sul, senador Paim. O senhor vai encontrar lá, na porta de um humilde choupana, o número 15 pregado. O PMDB tem capilaridade, tem sensores e precisará tomar as decisões que se impõem. Nós, do PSDB, estamos prontos para participar de entendimentos que possam nos permitir a superação da crise. Com a presidente Dilma, tomara. Eu sou pessimista. Confesso aos senhores que sou pessimista.
ela tinha duas âncoras, Joaquim Levy e Michel Temer. Joaquim Levy é o ministro da Fazenda que sofreu, depois de se aparecer como alguém que pudesse ser, digamos assim, dar o passaporte à presidente Dilma para o mundo da credibilidade fiscal, o ministro da Fazenda tem sofrido derrotas sucessivas. Outros interlocutores mais influentes que ele se agigantam e se aproximam com maior poder de convencimento da senhora presidente da República, numa linha contrária àquela preconizada pelo ministro Levy. O vice-presidente Michel Temer, depois de uma declaração, aquela em que faz apelo a alguém que possa unir o país, uma declaração levada seguramente pela exasperação diante da paralisia de um governo que tem 39 ministérios e dos quais pouquíssima coisa se vê de positivo para o Brasil. O Michel Temer, depois dessa declaração, começa a ser fritado dentro do governo, passa por um estágio de articulador das questões macro e agora nem isso. Aonde é que a presidente da República está se sustentando? Onde é que ela está se segurando politicamente? Claro que não serão os tais movimentos sociais, muitos deles, quase todos, financiados com verbas públicas, que vão dar-lhe sustentação. Não serão partidecos radicaloides que darão sustentação política. Não é um partido seu dividido, um partido seu acossado por investigações e processos judiciais, um partido que não tem unidade em relação à política econômica, tema da maior importância, entre outros, que poderá lhe sustentar. O que nós temos é uma presidente pendurada no ar. Ouço a parte do senador Cristóvão Buarque. Senador, em primeiro lugar, uma coisa pessoal que eu já passei como governador por problemas de dificuldades. Está aqui o deputado Exalcir, que testemunhou. E eu perdi uma reeleição com um governo muito prestigiado, eu acho que em parte por duas razões. Uma, enfrentei uma greve de professores, faltando 4 meses para a eleição, e disse que não tinha dinheiro para dar aumento. O deputado aqui se lembra, houve um momento em que o sindicato disse, prometa para o próximo ano que a gente sai da greve. Eu disse, mas se eu ganhar, não vou poder pagar. E se eu não ganhar, eu vou jogar um abacaxi para o outro. E não dei o aumento. Pois é assim que se faz. É uma greve que, para mim, vai ser a mais longa de toda a história, porque até hoje, para mim, ela não acabou, 17 anos. Então, mas foi isso. E o outro governador, o outro candidato, prometeu um aumento de 28% para os funcionários a partir do começo do governo, se ele ganhasse. E eu disse que não era possível. E ele ganhou e não deu. Então, isso é uma maneira de governar, diferente da que veio sendo feita, senadora Sandra, pela presidente Dilma, e não faltaram avisos. Agora, tem uma coisa no seu discurso que, para mim, é fundamental a gente recuperar. Quando o senhor diz que torce para que o Brasil dê certo. E é verdade, quem lhe conhece sabe disso. E que tem uma presidente. Eu não sou dos que torcem pelo impeachment, porque acho que não é pedagógico. Eu também não torço, mas ele pode se tornar inevitável. Essa que é a realidade dos fatos. Eu vou mais longe. Está caminhando para isso. Eu não se falava nisso, depois eu comecei a falar e disse a ela, no encontro que tivemos, presidenta Dilma, a senhora tem que ser a Itamar da senhora, renascer com outro governo. Deixe de ser do PT, assuma que é do Partido do Brasil, componha. Eu já estou achando difícil. Agora, depois que o senhor falou, eu já imaginei uma outra coisa. É o impeachment com a Dilma. Ela deixa de ser a que comanda, porque não comanda, alguém vai comandar, e ela fica ali. Fora isso, daqui a algumas semanas, não vai ter outro jeito. Vai acontecer o que aqui senta o Collor sempre diz para a gente. Quando eu tentei
Fui ao Quércia, o Quércia disse que, presidente, se o senhor tivesse vindo aqui 15 dias antes, ainda dava tempo da gente compor. Agora não dá mais. É ruim continuar. Não dá para continuar dessa maneira um governo que, em quantas horas? Em 100 horas, 150 horas, deixou de pagar os aposentados e voltou a pagar os aposentados. Definiu reduzir ministérios, não disse quais. Mandou um projeto de CPMF e depois retirou. Não continua, não tem jeito. Não tem como. Agora, o impeachment não é bom para o Brasil. A cassação é pior ainda. Nós estamos numa situação muito complicada. A situação é um grande acordo que a gente tenta fazer até para ser impeachment ser acordado como foi o do Collor. E, no fim, o Itamar já chegou ali sabendo o que faria com o apoio de todos. Então, a gente precisa trabalhar mais isso. Mas como está aí, não dá. E só para fechar, nós tivemos, senhor Paí, no final do ano passado, a presidente tinha 2 ministros, tinha o Manteiga e o Levi. Um de fato, outro fantasma. Nós estamos outra vez com 2 ministros, o Levi e o Manteiga. Porque a desoneração dentro do João Belisco é coisa da política do Manteiga. E o Levi está sem saber o que é ele. Mais uma vez, a presidente tem 2 ministros da Fazenda. E é um desastre. Ou seja, 2 ministros. se me permite, ter nenhum. 2 ministros da Fazenda, não tem nenhum. Não tem nenhum. Esse também, aliás, é uma situação, é um dos elementos mais graves da crise. É pior. Da crise de governo. É pior. Se tem 2, tem menos 2. Não é 0. É pior do que 0, porque joga contra isso, cada um para um lado. Então, o governo está desorientado, senadora Sandra, está desorientado. Assumiu que as finanças estão quebradas, assumiu ao mandar para cá dizendo que não tem dinheiro. E eu temo que esteja mandando com um certo cinismo para que nós tentemos organizar isso. Como é que a gente vai, deputado Exalci, cortar programas, nós aqui? Como é que nós vamos aumentar impostos? Ou seja, toma, eu fiz o filho cheio de problemas e você vai criar e consertar. Agora, o Brasil é o Brasil e nós estamos no Brasil e nós somos os líderes do Brasil. A gente não pode também ficar aqui omisso. Temos que encontrar um caminho responsável, tanto dentro da lei. Por exemplo, a minha ideia seria devolver essa peça orçamentária para lá. Não sei se está dentro da lei. E dentro da política. Não pode também nós assumirmos o ônus pelos erros que o governo cometeu depois de nós termos avisado tanto. E, finalmente, só para concluir, que o senhor falou do PDT, eu quero dizer que o senhor é mais otimista do que eu com o PDT. Eu não acredito que esse PDT vai conseguir, apesar de que se pessoas como o senador Paim vierem para o nosso lado, é capaz da gente poder mais adiante encontrar. Hoje, eu não vejo, sabe por quê? Porque o momento de sair de um barco é quando ele está bem, flutuando, mas mudou de rumo. Aí a gente diz, não é para ali que eu queria ir para ali, a gente sai. Quando ele começa a afundar, a gente já não sai, a gente abandona, já não é bonito. Agora, depois que ele afunda, aí não tem mais jeito. Tem mais jeito. Então, eu tenho a impressão que o PDT já praticamente afundou junto com o governo. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Eu só apenas para concluir, senhor presidente, foi aqui elogiado por um senador que eu admiro, meu amigo, o senador Jorge Viana, a sinceridade do governo. Outros senadores também insistiram nessa linha. O senador Blairo Maggi fez uma longa e substanciosa intervenção nesse sentido. Agora, sinceridade, ela tem que ser acompanhada de medidas eficazes. Isso aqui não é um confessionário, não é uma sessão de psicanálise, não é? Isso é governo, é um país que tem governo, tem legislativo, tem executivo, tem gente que paga imposto, gente que está com desemprego, gente que está com preocupações, tem empresários que não sabem para onde ir, se vão investir, se não vão. É isto. Não é? Então, quando a presidente da República diz, olha, quebrei o país, foi o que ela disse quando mandou esse orçamento desequilibrado, para que eu pudesse aplaudir a sinceridade, essa declaração deveria ser acompanhada de propostas eficazes, de medidas. Quebrei, mas como é que nós vamos reconstruir? Vamos construir assim, assim, assado. Agora, dizer que quebrei e mudar de assunto, agora é com o Congresso,
quando ela sabe que a grande maioria das medidas, repito, que teriam o condão de reequilibrar o governo brasileiro do ponto de vista fiscal, depende do Poder Executivo, é a Constituição quem diz, é mais uma atitude escapista. É mais uma atitude escapista. É contribuir para agravar a crise política. Eu vejo nos jornais analistas brasileiros e de outros países dizendo que o problema, em grande parte, o problema da crise econômica é tributário da crise política. Ora, o principal fator de crise política é a presidente da República. Não é a oposição. Mesmo as chamadas pautas-bomba, os projetos que foram aprovados que elevam o gasto público. Esses projetos foram aprovados depois de terem passado por todas as comissões, na Câmara e no Senado, sem terem recebido qualquer tipo de contestação por parte da liderança do governo, sem que tenha sido oferecido qualquer tipo de alternativa àquela pleiteada pelas corporações contempladas por esses projetos, sem qualquer consulta à oposição, e tendo sido aprovadas por partidos, representantes de partidos que estão comodamente instalados no Ministério. Eu vi aqui no Senado partidos que têm ministros, partidos que controlam autarquias, que controlam empresas públicas, votarem a favor dessas medidas. Então, por quê? Porque o governo não coordena, não dirige, não orienta, não tem força política para mobilizar a sua base de apoio. E essa é uma função da presidência da República. Nós vivemos num país presidencialista. Fosse tivesse um regime parlamentarista, há muito tempo nós teríamos um novo governo. Haverá um novo governo? Não sei. Volto a dizer, condições jurídicas existem, condições políticas não, porque nós não temos uma concertação de forças capaz de garantir aquilo que é necessário, que é um programa de emergência para enfrentar a crise atual e um programa de médio prazo de reformas que deem segurança de que o Brasil não volte, depois de ter superado essa crise, volte novamente a mergulhar em alguma coisa semelhante. O fato, senhor presidente, é que nós não temos governo. A presidente Dilma, me lembrei agora há pouco do ex-presidente Delfim Moreira. Delfim Moreira manifestou alinhamento à realidade, por razões patológicas, não é o caso da presidente Dilma. Mas ele tinha ao lado dele um ministro, que era Afrânio de Melo Franco, que tomava as decisões, que tocava o governo. A presidente Dilma me lembra um Delfim Moreira sem Afrânio de Melo Franco. Muito obrigado.